E aí, gente, como é que vocês estão? Tudo bem? Aqui quem fala é o Jefferson. Eu creio que a maioria aí já me conhece. Hoje eu tô com o propósito de poder contar um pouquinho sobre o meu testemunho de vida. Creio que vai ser uma maneira de estar edificando vidas também, através daquilo que Deus fez na minha vida, né? Porque qual que é o motivo de hoje eu ter esse amor tão grande pela obra de Deus e ter esse desejo tão grande de cumprir a vontade do Senhor. Sentir isso que eu sinto, né, é algo maravilhoso, e eu creio que eu vou conseguir passar de alguma forma através do meu testemunho de vida para vocês. Creio que muitas pessoas também se achegarão a Jesus da mesma maneira, outros de outras, mas isso aí é toda na vontade de Deus, né? E para começar a contar o meu testemunho de vida, a gente tem que voltar lá atrás, mas é coisa rápida. Quando eu estudava, quando eu ainda estava lá no ensino médio, ensino fundamental, Deus daquela época, até ali, oitava série, eu não gostava de estudar muito não. Nossa, eu lembro que os professores passavam até raiva comigo. Eu sentava lá no fundo, tinha dia que eu sentava na frente, tinha dia... eu não tinha lugar certo não, e era bem difícil de lidar. Mas aí com o passar do tempo, eu acho que a partir da oitava série eu comecei a levar a sério o negócio. Aí foi lá que eu comecei a ter desejo por aprender e tudo mais, né? Depois da oitava série, comecei a dedicar mais, e aí eu comecei a conquistar algumas coisas na minha vida. E uma das minhas primeiras conquistas que eu tive, que eu fico muito feliz, foi de poder participar da UBMEP, né? Muita gente aqui já participou da UBMEP, né? Mas eu gosto de guardar todas essas recordações, aqui alguns certificados, né, da UBMEP, que eu participei, né? Algumas eu fui classificado para a segunda etapa, eu não lembro até que etapa que ia. Eu sei que sempre gostei muito de matemática, né? Mas aí depois disso eu conquistei uma das coisas que eu me orgulho bastante de ter conseguido, né? E que a gente tem que se orgulhar, é de ter concluído o ensino médio. Sabe por que eu falo isso? Que a gente tem que se orgulhar? Mais pra frente desse vídeo eu vou estar falando um pouquinho mais a fundo sobre isso. Mas é porque tem muitas pessoas que não têm essa possibilidade que a gente tem de poder concluir o ensino médio, né? Então, se você tem um ensino médio, fique feliz por isso, porque muitas pessoas desejam terminar e não conseguem, né? Mas foi uma bênção de Deus. Depois que eu terminei o ensino médio eu terminei até aqui em Lafayette. Eu morava em Presidente Bernardes, né? E vim para Lafayette com meu pai para poder trabalhar aqui. E aí, nesse tempo que a gente trabalhou junto aqui, a gente teve algumas desavenças, algumas coisas assim, né? Coisa normal de acontecer. E eu lembro que eu parei de trabalhar com ele e fui trabalhar no EPA. E aí, mais pra frente, apareceu uma oportunidade de fazer o Senai. Foi até meu pai que me mostrou, né, num jornal, que o Senai estava chamando menores aprendizes. E eu entrei para ele. E aqui tem até algumas lembranças, né, recordação do Senai. Eu lembro que no dia lá da entrevista, o pessoal que estava fazendo a entrevista lá virou para mim e falou assim: ah, você tem vontade de estudar mais a fundo mecânica, fazer uma engenharia? O que você me fala sobre isso? Eu não entendia nada, né? Eu estava fazendo Senai, não sabia nem o que era Senai na época, né? Falei, não, tenho sim, claro, com certeza. Não sabia nem o que eu estava falando. Aí ele falou, mas engenharia de quê? E eu lembro que o curso que eles iam dar era de mecânica, né? Mas eu não sabia que tinha essa diferença de mecânica industrial, mecânica de carro, mecânica de moto. Falei, de mecânica. Aí foi... ah, é mecânica? Mas que tipo de mecânica? Foi só apertando, né? E eu fiquei assim, nossa Deus, agora enrolou tudo. Aí eu falei, de carro, mecânica de carro. Eu lembro que a mulher foi e falou comigo assim, nossa, você estava indo tão bem, você vacilou agora, que isso aqui é um curso de mecânico industrial. E você vai querer fazer no futuro uma engenharia de mecânica automotiva? Aí como não tinha como voltar atrás, eu falei, pois é, né?
Mas aí, graças a Deus, eu consegui entrar, né? Era um ano de curso no Senai. Comecei aqui, ó, no dia 16 de agosto de 2013. Foi o primeiro curso de aprendizado que eu fiz. E eu fiquei tão feliz, gente, porque era tudo novidade para mim, né? Mexer com isso era tudo novidade. Então eu gostava muito, prestar muita atenção. E Deus abençoou tanto que um ano, no final do ano aqui do 2013, eles falaram que no outro ano ia ter uma Olimpíada de Conhecimento. Eu não sei se alguém conhece aí sobre ela. E aí Deus abençoou, abriu a oportunidade lá. Eles estavam lá recrutando os melhores daquele ano. E graças a Deus, né? Deus foi muito bom comigo. Eu entrei nessa lista. Foi eu mais 7 pessoas, se eu não me engano. E aí a gente foi participar da Olimpíada do Conhecimento, que tem até um certificado, né, que foi de julho de 2014 a junho de 2015. É um ano também, um ano estudando lá no Senai. Foi um ano muito difícil para mim. Foi um dos anos mais difíceis que eu tive com relação a estudo e também preparação. Por quê? Porque nesse ano de 2014, eu lembro que meu pai ele voltou para Presidente Bernardes. Ele não estava conseguindo serviço aqui e eu fiquei. E olha para vocês verem como é que Deus é bom com a gente, né? Eu lembro que eu estava quando eu acabei de formar, né, no primeiro curso lá do Senai, eu ia ir para Gerdau para trabalhar lá. Já ia ir com carteira assinada, tudo certinho, né? E aí quando eles me ofertou esse curso de Olimpíada do Senai, eles falaram assim comigo, ó, mas você vai ter que largar a Gerdau, a oportunidade da Gerdau, você não vai receber nada, o curso é em Ouro Branco, né? Todo mundo daqui da região sabe que o Senai aqui é em Ouro Branco, né? Então, eles falaram, e além de tudo ainda você vai ter que pagar para você vir estudar, né? No caso eu já tinha essa broça que faz aí o evangelismo, então vai ser tudo por sua conta, aí a escolha é sua. Na época eu não tinha Deus, né? Vamos falar assim, eu não ligava muito para essas coisas, eu não percebia Deus na minha vida. E aí eu lembro que eu virei pro meu pai e falei com ele assim, pro meu pai e pra minha mãe, né? Ó, apareceu uma oportunidade de eu participar da Olimpíada, mas para isso eu vou ter que largar a oportunidade de trabalhar na Gerdau, mas eu tô querendo fazer isso porque trabalho eu vou ter a vida inteira, né? Agora curso eu acho que oportunidades assim não passam sempre. E aí meu pai me apoiou, minha mãe me apoiou, mas eu vi que eles apoiou, mas sem saber como que ia fazer, né? Porque o gasto ia ser muito grande. E como eu não ia estar trabalhando, até mesmo porque o curso era o dia inteiro na época, foi um aperto muito grande para minha família nessa época. Então, o que aconteceu? Eu dei esse passo de fé sem saber o que eu estava fazendo. E a única coisa que vinha na minha mente é assim, eu não posso decepcionar minha família. Eu tenho que conseguir vencer nesse negócio, vencer assim, conseguir concluir. E um dos motivos que eu mais queria fazer a Olimpíada é porque eles tinham prometido que no final quem fizesse teria a chance de virar instrutor do Senai. E toda a vida minha eu tive esse desejo, né, de um dia poder lecionar, de um dia poder dar curso. E isso foi o que me chamou a atenção. E aí eu lembro que começou o curso, eu gastava uns 200, não, gastava na época R$100 por mês, R$200 por mês para gasolina, R$400 de aluguel e tinha ainda os gastos de alimento, né? Então, era gastos da época muito difícil. Meu pai estava desempregado. Mas olha para vocês verem como é que Deus é bondoso com a gente, né? Eu lembro que a diretoria do Senai virou para mim e falou assim, ó, eu consegui uma bolsa e essa bolsa a gente vai dar ela para você. Porque você é a pessoa que está morando mais longe, é a pessoa que
que está passando mais necessidade e tudo mais. Então a gente resolveu dar essa bolsa para poder te auxiliar. Conversou com todo mundo que estava fazendo a Olimpíada na época, todo mundo concordou. E era uma bolsa de R$900. Pensa na alegria que foi saber que eu teria uma ajuda de R$900 para poder fazer o curso. Foi algo assim que eu lembro que eu contei pro meu pai e começou a chorar. Eu não posso nem lembrar dessas coisas, porque ele mesmo via que não ia dar conta. Todo mundo via. E quando eu recebi essa oportunidade, eu vi R$900, eu ainda falei com meu pai assim, não pai, graças a Deus, bênção demais. E aí eu fui e fiz mais um investimento naquela época. O que aconteceu? Eu peguei esses R$900, eu gastava R$400 com o aluguel da casa que eu morava, né? Não, 450 com água e luz. E aí eu fui e falei assim, quer saber de uma coisa? Já que a gente acostumou a andar apertado, eu fui e entrei num curso técnico à noite no Potência, aqui em Lafayette, que custava R$400 na época. Então ficou faltando R$50 mais a gasolina e mais o alimento. Mas meus pais, eles foram e falaram, não, isso aí fica mais tranquilo pra gente, porque não dá muito, né? E aí, graças a Deus, ficou bem mais leve e eu ainda tive a oportunidade de fazer mais um curso, que é o curso técnico do Potência, que é isso aqui, ó. E foi bênção de Deus. Só que lá eu tive muita luta, gente, porque eu estudava de dia, estudava à noite, morava sozinho, tinha que fazer tudo sozinho, em casa, né? Questão de organização e tudo mais. E foi bastante puxado para mim nessa época. Mais para frente, quando eu terminei o Senai para participar, né, a gente foi lá fazer a competição. No caso, eu estava competindo para a área da soldagem. Eu era aluno competidor da Olimpíada de soldagem. A gente foi para BH, eu fiz o teste lá, né, em todo tipo de solda, solda em alumínio, solda em aço, solda em cobre. Não, solda em cobre não, a cobre seria a segunda etapa. E aí o que aconteceu? Eu lembro que foi início de crise, de 2015, a gente estava entrando por uma crise. E aí eu estava lá fazendo essa Olimpíada, os 10 primeiros ia ser classificado para a segunda etapa. E os que não fossem classificados voltavam para suas casas, né? Mas só de participar da Olimpíada, o Senai já tinha prometido que a gente seria contratado como professor no futuro, né? Então eu fiquei bastante feliz, né? Aí eu fui lá, fiz a Olimpíada. Eu lembro que eu até falei com o meu professor, o André. Falei com ele assim, não, André, que pena para a pessoa que ficar em 11º, né? Vai ficar chateado. E vocês acreditam que eu fiquei em 11º na competição lá de soldagem? Mas glória a Deus, porque no futuro eu entendi o motivo. Então eu fiquei em 11º, não fui classificado para a segunda etapa e voltei para Lafayette. E aí o Senai foi e me deu mais uma ajuda, que foi conseguir um primeiro emprego para mim, numa empresa que chama MacGG, lá em Ouro Branco. E nessa empresa foi onde o propósito de Deus de me chamar para mais perto dele começou. Eu estava trabalhando de dia, estudando à noite no Potência, de vez em quando ia lá no Senai passear. Eu estava vindo de uma época tão difícil com relação ao estudo, né, que eu tinha estudado demais, estava cabeça quente com aquele negócio, né, e no final tinha dado aquele negócio todo, e mais ainda porque eu tinha feito a Olimpíada desejando muito um dia virar instrutor, e acabou que, como entrou essa crise de 2015, eu não tive essa oportunidade. O Senai acabou que começou a mandar muita gente embora, muito professor embora, e aí com isso tudo, né, tudo que aconteceu, começou a bater em mim uma crise de ansiedade. Mas em que sentido essa crise de ansiedade?
Eu lembro que eu estava em casa, né? Essa época eu já estava trabalhando lá na MacGG. E um dia, sozinho lá em casa, deitado na cama, eu comecei a pensar assim, nossa gente, não é possível que a vida é só isso. Esse tanto que eu estudei, trabalhando agora, pra quê, né? Qual que é o propósito disso tudo? Para no final a gente perecer, morrer, né? E acabou, é isso mesmo. Então eu não estava entendendo o sentido da vida. E isso aí foi entrando de uma forma tão profunda no meu coração, que na hora eu lembro que deu vontade até de dar uns gritos assim, e fazer alguma loucura. E então eu deitei na cama, olhei pro teto e comecei a falar direcionado para Deus assim: Ô Senhor, eu já escutei muito falar de Ti, já ouvi muitas coisas sobre o Senhor, no sentido de vejo muitas pessoas falando de Ti, mas se Tu existe mesmo, Você vai mudar a minha história a partir de hoje, porque eu não aceito que a vida seja só nascer, crescer, estudar, trabalhar e morrer. Falei desse jeito: se Tu existe mesmo, alguma coisa vai acontecer. E acabei caindo no sono. No outro dia eu acordei e sabe o que tinha acontecido? Nada. Minha vida continuava a mesma. Mas nenhuma oração que a gente faz, ela fica perdida. Eu lembro que eu fui trabalhar lá na MacGG, trabalhei lá o mês todo. E aí eles davam lá um vale alimentação, na época eu acho que era R$140. E aí eu peguei esse vale alimentação, vim aqui no EPA em Lafayette, comecei a comprar as coisas de comer para dentro de casa. E eu lembro que tinha sobrado R$35 no cartão. Nessa época, R$140 fazia muita coisa, né? Hoje a gente vai com R$140 aí no mercado, não compra quase nada. Então eu tinha sobrado R$35 no cartão. E eu não gostava de deixar esse saldo lá, não gostava de deixar saldo lá no cartão. Eu comecei a rodar lá dentro do EPA. Vocês acreditam que eu fui parar lá na livraria? E na livraria lá tinha uma Bíblia lá que custava R$34,50. Aí eu fui, peguei, comprei essa Bíblia. Falei, começar a ler esse trem, vamos ver o que isso fala, né? E comprei a Bíblia e levei para casa. E aí com essa Bíblia lá em casa, eu comecei a ler ela lá em Gênesis, sem entender nada, né? Muita passagem que eu não estava entendendo nada, que o trem estava só enrolando minha cabeça. E trabalhando, né? Estudando à noite. E aí eu fiquei sabendo que tinha um rapaz que era evangélico lá no serviço. Aí eu fui e falei assim, quer saber de uma coisa? Eu vou perguntar para esse cara se você consegue me explicar algumas coisas da Bíblia. Aí eu fui nele, aí na época ele até falou comigo que ele era novo convertido ainda, né? Aí ele foi e falou assim, não, você tá com dúvida, vai no nosso chefe, o Elvésio. Porque o Elvésio, ele vai saber te explicar essas coisas, né? Falei, não, amém, então eu vou lá nele. Vamos ver se vocês acham que é os bichão mesmo, vamos ver se vocês vão tirar minhas dúvidas, né? E aí eu lembro que eu fui nesse Elvésio, ele na época ele tinha 27 anos já que ele era convertido, então hoje ele já deve ter passado dos 30 anos de conversão já. E eu lembro que eu chegava lá no Elvésio, eu levava lá a pergunta, né? Eu falava assim, Elvésio, já pensei que não ia saber responder, porque eu não tinha descobrido, né? Quanto mais ele pensava, né? Aí eu ia, Elvésio, é aqui em Gênesis, fala isso, isso e isso. Aí, o que quer dizer isso? Aí ele, não, isso aí é por causa disso, disso, daquilo. Eu parava assim, mas não é possível que ele conseguiu responder esse trem de forma tão rápida assim. Aí depois eu fui, né, mas realmente faz sentido. Aí eu ia embora pra casa com aquilo. Até que chegou um ponto em que eu fui e falei assim, quer saber de uma coisa? Vou procurar mais coisas para levar para esse homem. E aí eu ia procurar, levava, ele ia, não, isso aí é por causa disso. Eu ia, mas não é possível. Eu comecei a pesquisar algumas perguntas difíceis, né? Pergunta que nenhum crente responde.
Olha o verso. Isso. Ah, não, isso é por causa disso. Aquilo ali passou de como é que eu posso falar? De querer afrontar ele para a questão de eu quero conhecer a igreja desse cara. Eu comecei a ter esse sentimento. Eu falei, não, eu quero conhecer não onde que esse cara vai. Porque não é possível. Tudo que eu pergunto ele sabe. Também quero estar nesse lugar. E aí eu fui doido que ele me convidasse para ir na igreja, né? Só que acabou que na época ele não sei, tudo é propósito de Deus, né? Ele só respondia assim, tudo e beleza. Aí teve um dia que ele chegou lá pra mim, né? Ele foi e falou assim, ô Jefferson. Aí eu fui e falei com ele assim, não, eu aceito sim. Aí ele virou pra mim, ué, aceita o quê? Você veio aqui me convidar pra ir nessa igreja, né? Não, eu aceito sim, nós vamos lá, que dia que é? Aí foi, é isso mesmo. Domingo tem culto lá, se você quiser ir lá. Eu falei, não, tamo junto. Aí ele foi, não, então amém. Mas aqui, sobre esse serviço aqui, ele foi lá me perguntar negócio de serviço, né? Mas acabou que eu me convidei para ir na igreja dele. E aí depois que passou essa questão, né? No domingo ele falou assim, ó, no domingo você vai um pouquinho mais cedo lá em casa que eu vou te explicar algumas coisas, né? Pra você saber o que é um culto, o que é uma igreja evangélica, como é que funciona, tal, pra você não ficar perdido lá. Eu falei, não, amém. Aí eu fui, aí me falou, ó, primeiro começa com louvor, depois tem a palavra, no final tem um apelo, se a pessoa quiser aceitar Jesus, aí eu aceitar Jesus é por causa disso, daquilo. Eu falei, não, amém. Aí nós fomos pra igreja, domingo. Eu saí cá de Lafayette e fui lá em Ouro Branco para ir na igreja. E aí eu lembro que o culto começou, o louvor, que trem entrou no meu coração e a palavra, negócio sobrenatural, né? E eu gostando demais. No final o pastor foi lá, e agora assisti eu quero aceitar esse Jesus. E aí o pastor até falou, lá, já tem um jovem lá. E aí no final eu fui lá, aceitei a Jesus, fiquei na felicidade, eu falei, ai, trem, vamos que vamos. Que eu pensei assim, já que é pra mergulhar, vamos mergulhar de cabeça nesse trem, vamos ver até onde que isso vai, né? E aí, no final do culto eu virei para o verso e falei, e agora, o que eu tenho que fazer para continuar nessa caminhada? O que mais que a gente tem que fazer? Como é que funciona? Eu falei, calma, esse trem não é assim não, hein? Você tem que entender o processo. Primeiro você aceitar Cristo, agora tem o batismo, mas você tem que entender o que é o batismo, como é que funciona. Não é assim, né? Nessa correria, né? E aí ele foi e falou, continua vindo pra minha casa todo domingo, 1 hora antes do culto, que eu vou te explicando como é que funciona, o que é, o que não é, e você vai entender. Falei, não, amém. Eu continuei indo na casa dele, né? Todo domingo. Passou 2 meses e ia ter um batismo. Ele virou pra mim e perguntou, e aí, você quer batizar? Eu falei, quero aí. Claro que eu quero aí, é o meu desejo. Ele falou, então fechou. Aí pôs meu nome lá, eu batizei. No mesmo dia que eu batizei, eu virei lá pro pastor lá da igreja lá e falei assim, ó, o negócio é o seguinte, essa igreja é muito longe pra mim. Será que você não me direciona uma igreja lá em Lafayette para mim poder estar indo? Não, porque aqui está muito longe para mim. E ele falou, não, amém, lá em Lafayette tem uma igreja lá também, eu vou te direcionar para lá. Mas aí foi um dia muito feliz, eu tenho o certificado até hoje aqui, ó, que é um dos certificados que eu tenho mais orgulho que eu tenho até hoje, que é o meu certificado de batismo. E foi uma bênção de Deus na minha vida, né? Eu tenho até aqui o jornalzinho que eles davam na época lá, né? Com aqui a foto minha do meu batismo. O dia que eu participei de batismo lá. Aí debaixo dessa foto aqui tá aqui, ó. No dia 3/4. Vidas preciosas para Deus desceram as águas. Foi um domingo abençoado. Festa na igreja no céu. Glória a Deus. Foi dia 3/4 de 2016 que eu aceitei a Cristo. Então, eu até guardo isso aqui como lembrança, né? Foi uma alegria muito grande para mim. E aí, ele me direcionou para a igreja do pastor Daniel, aqui em Lafayette.
E eu lembro que eu batizei no domingo, né? Aí na segunda eu já vim e fui caçar a igreja. Só que eu tô lá, procuro a igreja de um lado, procuro do outro, procuro de um lado, procuro do outro. Até que eu achei ela, só que ela fica no morro a pique, e na época o morro era pouco iluminado, né? Tinha pouca iluminação. Eu lembro que na época eu até falei assim, quê? Não vou vir aqui não, longe demais e... Longe assim, né? Longe mais ou menos e muito escuro. Ah, não vou vir nesse lugar não. Cheguei lá, a igreja estava fechada, falei, é porque não é pra mim vir aqui. E aí fui embora pra casa. Na terça-feira eu fiquei o dia inteiro trabalhando pensando nisso, mas se for lá, se Deus estiver me chamando para ir para esse lugar, né? Aí na terça-feira eu voltei lá e encontrei com o pastor Daniel. Foi onde que ele me apresentou a igreja, né? E me falou que tinha um culto lá na quarta. Se eu quisesse participar e tudo, eu falei, não, amém, vou vir. E aí eu lembro que foi. Aí na quarta-feira, né, no outro dia no caso, eu fui, participei do culto. E eu senti lá uma sensação tão boa que eu falei assim, não, é aqui mesmo que é o lugar que é para mim ficar. E eu fui e fiquei lá o culto todo, foi uma bênção demais. E eu lembro que eu tinha voltando um pouco a história, né? Antes de eu converter, eu tinha comprado uma viola. E essa viola, eu tinha comprado ela numa época que eu estava muito apertado, assim, sem tempo. Meu pai até falou comigo que eu tinha jogado dinheiro fora, porque eu não tinha tempo nem de estudar, quanto mais comprar uma viola para aprender a tocar, né? Ainda mais que eu não tinha condição de pagar um instrutor para me ensinar e tudo mais. E eu falei, não, vou comprar esse trem aqui, você vai ver, o negócio vai sair. Aí foi uma enroleira lá e com o tempo saiu alguma coisa, né? Mas tinha pouco tempo que eu tinha comprado essa viola quando eu fui para a igreja do pastor Daniel. Tinha uns 3 meses mais ou menos. Aí eu lembro que eu cheguei lá na igreja do pastor, né? Depois do culto eu virei pro pastor Daniel e falei com ele assim, pastor, o negócio é o seguinte, cara. Eu vi o louvor e eu toco viola, hein? Toca viola. Aí, se quiser que eu toque aí e tal. Ele foi, não, amém, você toca viola? Eu falei, toca. Então fechou, então domingo você já pode vir tocar. Aí na hora assim que foi cair a ficha, eu falei, nossa Deus, o que eu fiz na minha vida? Eu não sei nem tocar direito ainda, mal comprei a viola, bato alguns acordes e tal. Eu falei, não, mas glória a Deus, vai dar certo. Aí eu fui e falei com ele, não, amém. Você me manda as músicas aí antes aí pra mim pegar lá em casa e tal, que eu vou vir tocar. Ele falou, não, beleza. E aí eu lembro que no domingo eu cheguei, né, pra participar do ensaio, e não saía nada. O pessoal lá tocando e eu lá tentando alguma coisa e não saía nada na viola, né. E aí beleza. Aí eu fui e não desanimei não. Continuei lá tentando na hora do louvor. E eu entrei junto com o pessoal, só que eu entrei com a viola desligada. E eu ia lá só no fingimento. E aí acabou que no final do culto, eu lembro que o pastor, eu acho que tinha até falado assim, ó, gostei muito da viola e tal, instrumento muito bonito, mas não consegui ainda identificar qual que é o som dela aqui junto com os outros instrumentos e tal. Eu falei, não, pode ficar tranquilo, pastor, que é muito parecido com o violão. Daqui a uns tempos você vai entender o som dela. Porque é mais complicado aí você achar o sistema. E eu lembro que eu fiquei uns 2 meses mais ou menos assim, só fingindo, né? Mas aí eu lembro que depois disso também, que eu peguei mais ou menos a manha, né? Eu tinha muita dificuldade com cifra, com esses trem e tudo. Que eu liguei a viola, eu lembro que deu até um eco lá na igreja, né? Porque fez até assim, porque a viola não estava regulada ainda. Aí regulou, aí eu toquei lá mais ou menos. Aí ele foi falando, não, hoje eu ouvi a viola tocando. Eu falei, amém, eu falei que você ia ouvir. E foi bênção demais. Mas aí a viola, ela foi abrindo um caminho para mim poder ter uma comunhão maior com o pastor, com o pessoal da liderança. E isso me proporcionou naquela época buscar mais conhecimento, né? Porque aí a partir disso eu comecei a me dedicar mais. Eu lembro que eu comprei uma Bíblia. Essa aqui foi minha primeira Bíblia. Tá comigo até hoje, né? E essa Bíblia eu comprei até em ouro branco. Aí eu comecei a ler
é uma Bíblia de estudo, né? Comecei a ler os estudos dela e tudo mais. Comecei a participar de um monte de coisas que antes eu não conhecia, igual tem o retiro, né? Participei do meu primeiro retiro, ó. Isso aqui, né? Esse lacinho aqui, ó. Isso aqui foi de uma gincana que teve no primeiro retiro que eu participei, né? Lá da igreja. Eu guardei ela como lembrança até hoje. Fica aqui na minha Bíblia. Essa mais grossinha aqui, ó. Eu lembro que tinha duas equipes, né? E cada uma usava uma cor no braço, né? Aí eu fui deixar essa aqui pra mim ter como lembrança da gincana, né? Eu fiquei muito feliz com isso. E aí, como eu tava naquele primeiro amor, né? Eu fiquei doido para começar a pregar a palavra de Deus. E aí o que eu fiz? Eu tava em sair lá da MacGG. Aí eu fui pedir o Elverso, falei com o Elverso e também com o Aguinaldo, que eles são os dois chefes lá, né? Falei com eles, vocês podiam deixar no dia que eu fosse sair, dar uma palavrinha aí e tal. E aí eles deixaram, né? Aí esse aqui foi o meu primeiro sermãozinho que eu fiz, ó. Esse sermão aqui, eu tirei um xerox dele, entreguei para cada pessoa lá da empresa. Eu acho que na época tinha 50 ou 60 pessoas, né? Na hora lá do discurso lá de segurança de manhã. Eu entreguei um para cada um e li ele, né? E falei um pouquinho, né? Foi uma das primeiras pregações que eu fiz, assim, aberto, né? Fora das coisas, assim. Eu fiquei numa felicidade tão grande de ter conseguido falar e fazer isso, que pra mim, foi uma alegria muito grande. Nos outros, depois eu fiquei sabendo que alguns tinham pregado esse em caderno pra guardar, né? Depois eu vou até deixar aí eu vou tirar uma foto e pôr no fim do vídeo aí, desse primeiro sermãozinho que eu fiz, pra poder falar do amor de Jesus. Foi a primeira coisa que eu fiz. Depois eu comecei a participar de cultos espirituais, né? Que como é que fala? Que a gente vai mais no propósito de estar buscando Deus e buscando intimidade com Deus. E lá foi até lá em Ouro Branco, na igreja de lá, teve um encontro desse lá. Tem até a foto aqui, ó, das pessoas que participou no dia. Isso eu creio que foi lá para 2018, foi dia 11/2/2018. Algumas cartinhas que eu recebi do pessoal lá, né? Me desejando uma boa caminhada na fé, caminhada cristã, né? Foi bênção demais. E aí depois disso também eu escrevi minha primeira música, que é a primeira e a última por enquanto, né? Escuta-me. O Nelson até gravou ela comigo, o Nelson Tamara, né? Foi uma musiquinha que eu tirei lá do Salmo 86, que eu escrevi um dia, tá aqui até hoje. Comecei a estudar a Bíblia mais a fundo e eu fazia uns estudos, tipo assim, pegando cada capítulo e versículo e anotando o que estava acontecendo. E fui fazendo a Bíblia toda. Aí eu consegui ler a Bíblia toda. Foi uma das primeiras vezes que eu fiz isso, né? Foi a primeira vez, né? Isso aqui foi um propósito que teve lá na igreja, né? Da gente falar o que a gente via no próximo. Aí isso aqui foi o que eles viram em mim, né? Como que eu era e tudo mais. E aí foi acontecendo essas coisas, né? Eu fui tendo mais comunhão nessa parte. O pastor Daniel, ele me apoiou muito nesse início, né? Me mandou para o seminário teológico. Aí lá no seminário eu tive a oportunidade de aprender mais ainda. Onde que foi que eu aprendi mais a fundo sobre a palavra de Deus. Então eu fui tendo cada vez mais esse conhecimento da palavra de Deus, né? Depois disso, proviu Deus que eu fosse para outro lugar, né? Tanto é que hoje eu estou em outra igreja. E nessa outra igreja eu conheci o Ismael, onde que a gente faz esse trabalho aí do Evangelizando Minas Gerais, né? Mas antes disso também, já tenho 4 anos
que eu faço um trabalho na Casa de Recuperação aqui de Lafayette, onde que eu levo a palavra lá toda quarta-feira. E também comecei agora em Congonhas fazer um curso lá. Eu dou esse curso aqui em Lafayette também, um curso de aprendizagem, que é aproveitando o que eu aprendi, né? Aproveitando todo esse curso que eu fiz no Senai, né? Deus da Olimpíada do Conhecimento, até essas coisas todas que aconteceu, eu falei, eu tenho que aproveitar isso de alguma forma. E aí eu vi a oportunidade de estar ensinando as pessoas da Casa de Recuperação a poder ter um curso profissionalizante. E é nisso que eu falo, que quem tem um ensino médio tem que ficar feliz, porque muitas pessoas ali na Casa de Recuperação não têm um ensino médio, não teve a oportunidade, e hoje ficam tão felizes quando ganham um curso de aprendizagem, né? Quando eu vou lá ministrar esse curso de aprendizagem para eles. Aqui tem até os certificados dos alunos que já passaram comigo lá. Tem uns 30 certificados aqui de pessoas que já formaram nesse curso que eu dou nas Casas de Recuperação. Eu fiz o curso de capelania para poder trabalhar com a palavra de Deus dentro de hospital e ter mais acesso aí a outras questões, né? Foi eu e o Ismael que fez junto. Então, o que eu quero mostrar com tudo isso, né? Com todas essas coisas que eu estou mostrando aqui. Eu comecei a namorar uma pessoa abençoada demais, que é a Bianca, que faz parte aí do Evangelizando Minas Gerais aí. Já fez até um desenho nosso aqui, ó. Dia 18/10/2019. Esse desenho que ela fez comemorando 1 ano de namoro. Esse aqui foi o primeiro que ela fez meu. Esse aqui foi quando nós começamos a namorar. Então, todas as coisas foram provendo para esse caminho, né? E aí, qual que foi a conclusão que eu cheguei nisso tudo, né? Depois que está acontecendo isso tudo, e que ainda está acontecendo, e que vai acontecer muito mais coisas, né? Porque a vida nossa é isso, né? O Senhor, Ele nunca vai colocar em suas mãos uma obra muito grande, sem antes começar com algumas menores, né? E aí você vai se aperfeiçoando até chegar ao ponto de receber grandes obras do Senhor, né? Ele prepara a gente para isso. Então, qual que é a conclusão que eu chego hoje de todas essas coisas que aconteceram na minha vida? Que uma simples oração, algo talvez até feito de qualquer jeito, algo que foi realizado ali sem entender o propósito na época, né? Sem entender aquilo que eu estava fazendo, algo tão simples, fez com que toda a minha caminhada ela fosse mudada, né? E aí aquela pergunta que eu tinha feito para Deus na época, né? Será que Deus existe mesmo? Hoje, com tudo que está acontecendo, com todas as coisas que já aconteceram, que vai acontecer, eu tenho mais do que certeza que Deus existe, porque todas as coisas que vêm acontecendo é uma prova disso. Então, se você ainda não fez essa escolha, né? Se você ainda está nessa dúvida, será que eu faço, será que eu não faço? Tenha essa coragem aí, talvez, de dar o primeiro passo, né? Mesmo sem entender, né? Mergulhe de cabeça, mas tenha certeza que vai valer a pena. Hoje, tudo que eu passei, né? Eu vejo que valeu a pena, porque foi tudo um processo do Senhor para poder me direcionar e me mostrar que existe sim um propósito de vida. A vida não é só trabalhar, a vida não é só estudar, a vida não é só nascer e morrer. A vida foi feita para a gente poder conhecer o amor de Deus, glorificar o seu nome e poder ter a oportunidade de um dia viver com Ele no céu. A vida foi nos dada para que hoje pudéssemos ter fôlego de vida para poder estar proclamando o amor de Deus às gerações, tanto presente quanto futura, para poder estar ajudando o próximo, tendo compaixão do próximo. A vida nossa foi feita para quê? Para a gente poder ter a oportunidade de conhecer aquele que é o Criador de todo o céu e toda a terra, de tudo que acontece. Deus ele nos deu essa oportunidade. Então a vida tem um propósito. E qual que é o propósito? Um dia a gente poder viver com Ele no reino dos céus. Isso aqui é só um preparamento, isso aqui é só uma passagem para muitas pessoas que ainda estão perdidas
isso aqui é o tudo, mas a gente que tem a Cristo tem que entender que isso aqui é só o início de uma grande caminhada, de um grande propósito de Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Desculpa aí pelo vídeo grande, e que, se Deus quiser, eu peço a Deus que esse vídeo possa ajudar aí muitas outras pessoas a entender também qual que é o sentido, né, da vida.